Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, a aula de número 40. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais. Como eu sempre peço para vocês, caderno, caneta, lápis, tudo o que for necessário para que vocês anotem e possam responder as atividades mais tarde e também façam um exercício de fixação do conteúdo, de realmente estudar aquilo que a gente está conversando aqui. Então não deixem de ter em mãos os materiais, porque eles fazem parte da nossa aula sim. E vamos começar então o tema de hoje. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o processo de industrialização, a industrialização em si e a inovação tecnológica. Como essa inovação tecnológica, a tecnologia, a ciência estão envoltos no processo de industrialização, no nosso dia a dia, nos processos de trabalho, como tudo isso facilitou. Então a gente vai entender esse paralelo entre industrialização e tecnologia. Por isso, nosso objetivo é analisar as consequências do desenvolvimento científico e tecnológico nos processos de trabalho industrial e do campo. Então, como a tecnologia influencia, nesses dois meios ali. Técnica e tecnologia sempre foram inerentes, então sempre estiveram atrelados, estiveram juntos, à vida em sociedade, a nossa vida como um todo. Historicamente, a tecnologia ela se apresenta como o conhecimento que deriva das técnicas usadas pelos humanos para sobreviver diante da natureza e a sua maneira também de dominá-la, no caso, dominá-la a natureza. Então, a técnica, a tecnologia ali é o quê? É como o homem ele domina, todo o processo que foi utilizado de dominação da natureza em benefício da evolução humana. Então, o que o homem fez ao longo da sua história para dominar a natureza? O fogo, foi uma descoberta extremamente importante nesse domínio da natureza, porque a partir do fogo o homem ele pôde cultivar outros alimentos, em relação à sua caça, ele pôde assar e cozinhar a caça. Então o fogo foi um processo bem importante. Depois as técnicas das ferramentas usadas nessa caça, os locais em que o homem ele podia acampar, dormir. Então todas essas técnicas que foram acontecendo ao longo da evolução humana, elas fazem parte de uma tecnologia. À época, elas eram tecnologia. Técnica, então, é o conjunto de regras apropriadas a dirigir uma atividade. Então, é tudo aquilo que você usa para que aquela atividade que você esteja fazendo, ela possa acontecer da maneira mais eficiente possível. Você vai utilizar técnicas para se chegar numa eficiência da tua atividade. Para você estudar, você precisa sentar, prestar atenção, você precisa anotar, você precisa ir buscar outras fontes, buscar tal referência. Então, existe uma técnica, de estudo. Existem várias delas e você precisa encontrar aquela que se adequa melhor para você, para que o seu estudo ele possa ser eficiente. Então, técnica é isso, é um conjunto de regras apropriadas a dirigir uma atividade. Tecnologia, por sua vez, é definida como a ciência cujo objetivo é a aplicação do conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais. Então, a tecnologia, hoje a gente consegue usar no nosso dia a dia, não só para fins comerciais e industriais, mas basicamente a tecnologia ela nasceu para isso, para a eficiência então da indústria, para que a indústria pudesse produzir mais, pudesse gerar mais riqueza, pudesse então ter mais produtos em circulação. Então ela foi desenvolvida basicamente para isso, ela foi melhorada para isso, para fins industriais e comerciais. Nós conseguimos adaptar no nosso dia a dia, através do celular que a gente usa para fazer tudo hoje em dia. A gente pode utilizar o celular para isso, o computador, um tablet, enfim, a gente pode adaptar essa tecnologia para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Mas em larga escala ela é utilizada para esses fins industriais e comerciais. Técnica e tecnologia se relacionam com a produção artificial. Envolve regras, planos em busca de um produto mais eficiente e econômico, seja esse produto um material que você esteja desenvolvendo ou um serviço que você vá prestar. A tecnologia é o estudo científico do artificial.
envolve-se com a diminuição do esforço e a solução de problemas. Então, é você buscar uma eficiência, executar tal atividade, executar tal serviço, produzir, né, determinado produto no menor tempo possível, com a melhor eficiência possível, a melhor qualidade possível. Então, é a busca da eficiência, a busca de solução de problemas. Os empreendedores, as pessoas que têm o seu negócio, que estão no mercado oferecendo o seu serviço, elas estão solucionando o problema de alguém. Quando você vai numa loja, você está buscando uma roupa, um eletrônico, o que quer que seja, você está buscando solucionar algum problema. Você não tem tal calçado, você não tem tal roupa, né? Você precisa daquela tal coisa para que você faça determinada atividade. Então, quem soluciona problemas consegue atender as demandas. A tecnologia pode ser entendida como as máquinas, as técnicas, as ferramentas, os processos, né, a maneira pelo qual você vai chegar a determinado resultado, o que compreende o conhecimento, que é construído para a utilização de produtos e organizar as relações humanas. Então, a tecnologia ela envolve tudo isso. Primeiro um estudo, depois o desenvolvimento daquela tecnologia para que ela possa ser aplicada em determinada função, em determinada área. Um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana. Ela é descompromissada de resultados concretos, livre de qualquer tipo de tutela ou orientação. Nós, quando somos pequenos, a gente quer entender como as coisas funcionam. Então, a nossa curiosidade é um motor que nos leva a buscar mais e mais conhecimento, a buscar soluções, a querer resolver problemas, entender como as coisas funcionam. Então, a primeira coisa que nós temos, né, como avanço da ciência é a nossa curiosidade. Querer entender, mas por que determinada coisa é assim? E se eu fizesse dessa forma, não melhoraria? E se eu fizesse daquela outra forma? Será que isso não seria mais eficiente? Então, a nossa curiosidade nos leva além. A produção científica movida simplesmente por essa curiosidade tem sido capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento, de nos tornar mais sábios e de, no longo prazo, gerar mais valor, qualidade de vida para o ser humano. Tudo que é descoberto, a maioria das coisas, né, que são descobertas, normalmente são para solucionar algum problema caseiro, né, algum problema dentro de casa, para que se busque, então, para ter melhor qualidade de vida. E isso é expandido, então, para o restante da população, para o restante do mundo, e gera conforto e soluciona problemas. Então, a solução de problemas é a base, então, das tecnologias. Além da curiosidade humana, outro motor também importante desse avanço científico é a solução de problemas, como eu comentei agora, que afligem a humanidade. Viver mais tempo com mais saúde, trabalhar menos, ter mais tempo disponível para o lazer, reduzir distâncias, né, que nos separam de outras pessoas. Por meio, essas distâncias podem ser reduzidas ou através da comunicação, através de meios de transporte. São alguns dos desafios e aspirações humanas para os quais, durante séculos, a ciência e a tecnologia têm contribuído. O avião, o princípio do avião foi inventado por quê? Pela curiosidade humana, observando os pássaros. Mas se nós conseguíssemos voar como os pássaros, não seria eficiente? E a partir daquela ideia, daquele anseio, hoje nós temos aviões comerciais, aviões de carga que conseguem transportar muitas pessoas de uma vez só. Isso agiliza a questão do transporte. Então, a curiosidade é esse avanço, é um dos motores do avanço científico. E quando ela beneficia a humanidade inteira, então ela cumpre a sua função. Uma outra grande motivação desse desenvolvimento, além da acumulação de riquezas, foi a dominação de um povo sobre outro através das guerras. Então, as guerras elas têm o seu lado ruim, que é a devastação, o que fica para trás depois dela, que são as mortes, as perdas humanas, as perdas materiais também, as cidades que são devastadas, arrasadas. Porém, tem um outro lado da guerra, o que fica depois, que a gente pode
trazer então para um lado mais benéfico, que seria as tecnologias que são inventadas, né, que são desenvolvidas. A guerra acelera esse desenvolvimento tecnológico porque uma nação, né, quem está em guerra quer ganhar, né, do outro ali. Então quem está naquele conflito quer se sobrepor ao outro. Então esse desenvolvimento tecnológico ele acaba mais acelerado, a descoberta de melhores soluções ela se acelera. Durante o século XX, as duas grandes guerras mundiais geraram importantes descobertas e avanços tecnológicos, que a princípio, né, infelizmente, foram feitos ali objetivando a destruição em massa, mas posteriormente acabaram servindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. No caso ali a bomba atômica, né? Quando ela foi inventada, ela estava em processo de criação, ela na verdade nem foi inventada para a finalidade que teve, que foi aquela destruição das duas cidades, né? Era uma tecnologia que estava incipiente ali, que estava sendo estudada, que tinha um grande potencial, né, bélico e também tinha um potencial de energia. Infelizmente, naquele momento ali, ela foi utilizada de uma forma ruim, né, que foi a exterminação daquelas duas cidades japonesas ali, mas posteriormente, né, depois que passou tudo, foi-se então, hoje ela é utilizada em relação à geração de energia. Com a Revolução Industrial e o surgimento do capitalismo, nasceu também a sociedade da tecnologia. Então, graças ao capitalismo, graças a essa vontade de melhorar a qualidade de vida, nós temos hoje muitas tecnologias, muitas das tecnologias que nós utilizamos, os celulares, os computadores, questões médicas, questões, né, de saúde no geral, a gente deve muito, né, a esse anseio dessas descobertas que a acumulação de riquezas ela proporcionou. O desenvolvimento tecnológico é fundamental para a consolidação da unidade produtiva. Então, quanto mais tecnologia envolvida ali, quanto o melhoramento ali dos processos de produção, do processo industrial, a efetivação desses processos, melhor, né, aquela unidade produtiva vai ser. O desenvolvimento tecnológico ele abrange muito além, né, do simples avanço tecnológico. Tem as conexões, influências dentro dos relacionamentos comerciais, centros de pesquisa, governo. Então, esses locais eles trabalham, né, em conjunto para melhorar, para otimizar, né, tudo que está acontecendo ali. Então, não é só os grandes centros de pesquisa, os governos também têm os seus próprios centros de pesquisa, no caso, as universidades ali, que estão sempre procurando descobrir melhores maneiras de a gente alcançar uma qualidade de vida, de melhorar, né, o nosso dia a dia também. Questão de doenças ali, né, melhoramento genético, descoberta de vacinas, de melhores remédios, então, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. O desenvolvimento tecnológico vai além também da produção industrial. Envolve serviços públicos, privados e ainda, né, a criação de novos produtos, processos, formas de produção, bem como melhoria nesses produtos e processos ou formas produtivas. Então, a tecnologia está envolta em tudo isso, tanto na forma como aquele produto vai ser oferecido, na sua confecção, né, na sua distribuição final ali. Então, os processos tecnológicos eles estão envoltos em toda a cadeia produtiva. Hoje, né, nós conseguimos comprar online, já não é necessário, né, muitas vezes ir até a loja. Às vezes a gente vai porque gosta, né? É bom também ir na loja, olhar, escolher assim, pessoalmente. Mas se a gente não quisesse, por exemplo, você for uma pessoa que não gosta de fazer isso, hoje você consegue fazer tudo através do celular. Então isso é uma tecnologia que veio para auxiliar e para facilitar. Tá? Tudo na palma da sua mão. As organizações, as empresas, as famílias colocam o aprendizado permanente e a produção dessas tecnologias no centro da sua sobrevivência e crescimento. Então, hoje muitas empresas dependem, né, desses processos tecnológicos para sobreviver. O exemplo que eu dei ali da loja, tem lojas que elas não existem fisicamente. Não tem como você ir na loja, escolher o produto e ir até a loja buscar o seu produto. Elas só existem no modelo digital, né? E é um modelo digital que permitiu que aquela loja ela nascesse, crescesse e hoje ela pudesse estar dando frutos, né, para aquela pessoa que a criou.
muitas vezes uma loja física seria muito custosa, muito onerosa e a pessoa não teria condições. Fazendo pelo meio digital, aquela pessoa tem condições de se manter, de manter a família, né? E quem sabe a partir do meio digital ela crescer, prosperar e poder ir para o meio físico. Então essas tecnologias elas são importantes para a sobrevivência, né, das empresas. Entre os processos tecnológicos mais contemporâneos, mais atuais, a gente tem a robotização e a automatização. Isso quando nós falamos em questão de grandes indústrias, né? Por exemplo, aqui em São Bento a gente tem as nossas indústrias de móveis, que, né, tem esses processos cada vez mais inclusos dentro do seu parque fabril, do seu processo produtivo como um todo. E esses processos favorecem os profissionais, principalmente do setor industrial, à medida que isso melhora e amplia a mão de obra, permitindo uma produção maior dentro de um período menor de tempo. Então, hoje, as pessoas que trabalham, né, nas fábricas, elas se especializam para o quê? Para operar máquinas, né, para entender de robotização, de automação. Na cidade mesmo a gente tem cursos voltados para isso. É um novo nicho, né, que cada vez mais se expande no mercado de trabalho. Agora não é somente você ir trabalhar e fazer à mão ali, né, ou só retirar uma embalagem, alguma coisa assim, não. É necessário que você entenda o processo ali para que você possa fazer parte daquele processo. Então, quanto mais especializada a mão de obra, quanto mais você domina, mais cursos você faz sobre aquele assunto, mais cara a sua hora fica, mais cara a sua mão de obra, o seu trabalho que você está ali se propondo a fazer, mais caro ele fica. Então, a especialização, ele traz benefícios, então, para o trabalhador em relação à questão salarial. O impacto da tecnologia no mercado de trabalho já pode ser sentido, né, por todos, que é o que eu comentei agora, né, em relação a essa especialização. Quanto mais especializado você fica, mais a sua mão de obra vai valer. Certamente, ao entrar em uma pequena ou microempresa da rua, né, a vendinha que seja, né, a lojinha ali mais pequenininha da esquina, sempre, né, cada bairro tem essas pequenas empresas ali, esses empreendedores, né, de casa. Você já deve ter percebido então que eles usam ferramentas tecnológicas para executar suas atividades, né? Aí reservadas as proporções, né, de que maneira, de que forma é utilizado, todos os empreendimentos fazem uso de algum tipo de software, né, um sistema interno, seja para organizar, para administrar, para realizar os processos, né, administrativos, financeiros. Hoje em dia a gente consegue pagar pelo celular, né? Veio a questão do Pix, então isso foi bom para essas pequenas empresas. A questão das maquininhas de cartão, a questão, né, das teleentregas, que hoje a gente tem aplicativos que fazem entregas, né, tanto de produtos, de alimentos. Então, da mais pequena a maior, né, um exemplo de restaurante, do menor restaurante, aquele que você nem tem como comer lá no local, ele só trabalha com entrega, até o maior restaurante da cidade, todos eles hoje em dia estão, né, oferecendo os seus serviços em aplicativos. Então, isso é uma maneira de otimizar o trabalho, né, uma maneira de solucionar problemas. As máquinas, elas passam a exercer funções que antes eram desempenhadas por pessoas, né? Mas o problema é que as máquinas, elas são engessadas e são preparadas apenas para uma atividade. Então, muitas vezes, a gente pensa, nossa, mas as máquinas, elas vêm substituir o meu trabalho, elas vêm para roubar os empregos. Elas podem, sim, gerar mais produtos, né, no menor tempo, fazer mais produtos do que uma pessoa faria manualmente, mas essas máquinas, elas precisam ser operadas por alguém. Se essa máquina apresentar algum problema, é uma pessoa que vai precisar corrigir. Determinadas profissões. Um médico, por exemplo, ele pode se utilizar da robotização ali para fazer cirurgias, né, para que não seja tão invasivo, porém ele vai precisar estar operando. O pós-operatório, né, todo o processo para chegar até ali, não é uma máquina que vai poder atender, é um médico. As pessoas, você quer que o médico ele olhe para você, ele te examine, uma máquina não pode fazer isso. Psicólogos, psiquiatras, você precisa ter esse contato, você precisa ter alguém te ouvindo
para que haja essa troca. Então, as profissões, elas, né, algumas elas podem até ser extintas, mas outras não têm condições. Elas vão se adaptar né, à realidade daquela época em que a gente vai estar vivendo. Por isso temos os funcionários que, quando desenvolvem competências, né, e relações, eles conseguem ter destaque e desempenhar bem suas funções. E claro, né, em relação às suas habilidades técnicas. Embora as máquinas elas venham para facilitar, para aumentar a produção, mas ainda assim elas não conseguem substituir o que um humano faz. As emoções, né? A máquina ela não vai apresentar emoção como um humano tem. A empatia que nós temos por um outro ser humano, nós nunca teremos por uma máquina. Se algo mudou com a rotina da produção, bem como entre, né, nas relações de trabalho na zona rural, certamente foi a mecanização. Então, a mecanização foi uma implementação justamente para o aumento de produção, para que aquela produção ficasse mais eficiente, até em relação à segurança, né? Por exemplo, quando se passa ali os agrotóxicos, né, os fertilizantes, em determinada produção, uma máquina fazendo isso vai ser mais seguro do que uma pessoa, né, passar naquele local. Então, você não ter o contato ali já te traz mais segurança. Com essa mecanização, com essa inserção de tecnologia dentro do campo, o homem deixou de estar totalmente dependente dos elementos naturais para realizar a produção no campo. Então, hoje, por exemplo, a correção da fertilização do solo já é uma questão tecnológica, né, que é presente. Então, se antes a gente tinha que esperar o solo descansar para poder produzir alguma coisa em cima, hoje já é possível corrigir o solo, adubar ele, né, colocar nutrientes nele para que ele possa então estar sempre em produção. A mecanização, que é fruto da tecnologia, garantiu a evolução então da produtividade e permitiu que cada vez mais o nosso relacionamento com a terra acontecesse de maneira mais eficiente, ainda que em alguns casos a natureza não oferecesse tantos recursos quanto necessário. Então hoje a gente já consegue ter esse domínio sobre a terra que antes não era possível. Ainda hoje, né, existe certa polêmica sobre a substituição de humanos pelas máquinas, o que é bem compreensível, né, uma vez que muitas pessoas, como a gente comentou ali em relação à especialização da mão de obra, né, quanto mais você domina determinada função, mais sua mão de obra vai valer. Muitas vezes no campo, né, isso não acontece, né? Infelizmente, as pessoas elas não têm tanto acesso a uma especialização, à escola. Hoje em dia já é mais difícil, né, isso acontecer, porque a escolarização, a questão da alfabetização, ela já se ampliou, a oferta de escolas hoje é bem melhor, né, mas antes era um pouco mais difícil. Então, é compreensível essa polêmica, né, em relação à substituição de máquinas, né, por pessoas, mas aí a gente tem que analisar, abrir o espectro do que a gente vai analisar, não olhar somente naquele foco ali, então a gente precisa ampliar. Então, quando a gente analisa a escala produtiva como um todo, a gente amplia o nosso espectro ali, a gente vê que a quantidade de trabalhadores dentro do processo diminuiu, né, em função da presença das máquinas, mas a quantidade de trabalhadores envolvidos no processo de produção como um todo, que passa então pelos setores da tecnologia, da manutenção, aumentou consideravelmente. Então, toda a cadeia produtiva, desde a confecção das máquinas, então vai ter que ter uma empresa que vai ter que produzir aquela máquina, então vão ser trabalhadores que vão estar produzindo aquela máquina. Antes da produção, alguém vai ter que planejar aquela máquina, né? Até que ela chegue no campo, ela teve que ser montada, ela teve que passar por testes, ela teve que ser levada até lá. Então, aquele trabalhador que vai manejar aquela máquina, ele precisa ele precisa receber treinamento para que ele possa manejar. Então, tudo isso, essa cadeia produtiva aumenta o número de pessoas que estão envolvidas ali naquele processo. Então, existem esses dois lados, né? O pró e o contra. Então, é necessário verificar, né, tudo isso que está acontecendo. Em um momento em que a tecnologia móvel, no caso, né, celulares, tablets, computadores, atinge um número cada vez maior de pessoas,
a gente não tem como não reconhecer o potencial disso também no meio agrícola, com aplicativos, né, de última geração, desenvolvidos por especialistas tanto no plano do desenvolvimento quanto na área agrícola. Estamos vivendo um momento de transformação na forma como a gente atua com a produção. Então, hoje já tem aplicativos especialmente criados para o campo, para gerenciamento, para cuidado, então, daquela lavoura, para aumento de produção naquele local. Então, os aplicativos são desenvolvidos especialmente para aquele setor. E com isso, o ser humano ele se torna cada vez mais dependente dos recursos tecnológicos, tais como a energia elétrica, o automóvel, o avião, a internet, o celular. Você consegue imaginar a sua vida sem alguma dessas coisas? Sem energia elétrica, você já não teria nem a internet, né? Sem o celular, você também não teria internet. Então, uma coisa está atrelada à outra. Nós nos acostumamos, né, com uma vida assim. Se hoje em dia nós tivéssemos que retirar tudo isso e voltar a viver como vivíamos há 150 anos atrás, seria um baque, seria um choque, seria difícil, né? Então, a tecnologia é isso, ela vem para melhorar a nossa vida. Até mesmo a expectativa de vida, ela aumentou com, né, os inúmeros avanços tecnológicos da modernidade, como os antibióticos, os anestésicos, as vacinas, as próteses, cirurgias guiadas por câmeras, né, que são menos invasivas, marca-passos, que é o que controla os batimentos do coração para quem é cardíaco, os transplantes, exames, né, de imagens, ultrassom, raio-x, tudo isso é tecnologia que veio para agregar, para melhorar a nossa qualidade de vida, né, e cada vez mais isso faz parte do nosso dia a dia. Então a gente evoluiu, né, para se adaptar. A nossa geração, né, o que nós estamos vivendo hoje é adaptado à tecnologia. E é isso então, pessoal. Não deixem de fazer as suas atividades, tá? Espero que vocês tenham feito as anotações em relação à nossa aula, o que vai ajudar vocês a responder essas atividades. Então não deixem de fazer, de revisar a aula, se precisa assistir de novo, pesquisem, né? Eu sempre gosto de falar para vocês, vão atrás de mais informações, não se restringam ao que a gente está conversando agora, aproveitem essa tecnologia, já que a gente está falando, né, foi o tema da nossa aula, aproveitem a tecnologia que a internet proporciona de vocês buscarem mais informações, ir além desse conteúdo apenas. E nós nos vemos na nossa próxima aula então. Tchau, tchau!